Vamos às informações do Peixe, que tem trabalhado bastante para a partida contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo. Quer dizer que o Álvaro Barreal é o favorito para a vaga do Vitor Hugo, Jordão? É exatamente isso, Marcão. O Santos, que para este jogo vai contar com os desfalques do Escobar, Vitor Hugo, ainda do Bom Tempo e, claro, do Neymar Júnior, e os selecionados para a posição desses respectivos desfalques são eles. Para a vaga do Escobar, será escolhido o Souza para atuar na posição da lateral esquerda. No lugar do Vitor Hugo e, consequentemente, do Bom Tempo, que jogavam ali no mesmo setor, será preenchido por Álvaro Barreal, Marcão. O técnico Juan Pablo Vojvoda trabalhou a equipe na semana ainda num 4-4-2, promovendo ali alguns testes, como, por exemplo, ora entrava o Igor Vinícius, ora entrava o Mike pelo lado direito, mas no último treinamento o Mike continuou como titular. E com base nisso, um provável Santos, pensando ainda nessa formação no 4-4-2, vem da seguinte forma para enfrentar o Red Bull Bragantino: com Gabriel Brazão no gol, Mike pela direita, Adonis Frias e Luan Pérez sendo mantidos como dupla de zaga e o Souza atuando na lateral esquerda. O meio de campo ainda formado com João Schmidt, Zé Rafael, porém com a entrada de Álvaro Barreal e Benjamin Roleiser do outro lado. Já no ataque, Guilherme e Lautaro Dias serão mantidos para a partida contra o Massa Bruta. Tá aí, Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez, Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias felizes. Tá aí, portanto, Jordão. Olha, Jordão, eu gosto, viu? Eu gosto da escalação. Acho que eu também gostaria de ver um 3-5-2. Se ele colocasse, por exemplo, o Alexis Duarte jogando pela direita da zaga, o Frias centralizado e o Luan pelo lado esquerdo, com o Mike e o Souza de alas, Schmidt primeiro volante, Zé Rafael, Roleiser no meio, Guilherme e Lautaro, também eu ia elogiar, viu, Jordão? Eu acho que é uma decisão do treinador, né? E isso também não impede, Jordão, de durante o jogo, talvez no segundo tempo, que o Santos tenha 3 zagueiros, né? É claro que ele treinou as duas formações, ele treinou 3 zagueiros também, mas ele opta pelas informações, ele opta pelo 4-4-2 com o Barreal ao lado do Roleiser. Eu acho que tá bem escalado o Santos, viu, Jordão? É claro que tem aquela dúvida também do lado direito, né? Michael e Igor Vinícius. Contra o Atlético Mineiro ele veio de Igor, contra o São Paulo ele foi de Mike. O Igor foi bem contra o Galo, o Mike foi bem contra o São Paulo. Eu iria de Mike, mas pode acontecer de ele colocar o Igor Vinícius. Eu acho que o Santos está bem escalado. São características diferentes do Barreal para o Vitor Hugo, né? O Barreal é um jogador mais intenso, mais objetivo. O Vitor Hugo guarda mais posição, ele povoa melhor o meio-campo. Já o Barreal se movimenta mais, né? Ele flutua mais o Álvaro Barreal. Mas eu gosto, acho que o Santos vai bem escalado aí num 4-4-2 para a partida contra o Red Bull Bragantino. Jordão, quero te ouvir. Gosto dessa escalação também, eu entendo a manutenção dela porque é a formação que tem dado certo com o Juan Pablo Vojvoda. E o único comparativo que eu faço, talvez que seja ruim para o Santos, é que o Peixe vai perder no quesito posicional na marcação. O Álvaro Barreal, em contrapartida, traz mais ofensividade para o time. Ele é um jogador que pisa mais dentro da área do que o Vitor Hugo. Ele tem a característica de ser mais aguerrido propriamente no campo ofensivo. Só que na defesa, a diferença de um para o outro é que o Vitor Hugo, até pela sua estatura física, ele consegue preencher melhor os espaços e ser um pouco mais combativo nos duelos pelo chão e também nos duelos aéreos. Porém, pensando que o Bragantino é uma equipe que nos últimos 15 jogos tomou gol em todos, e das últimas 14 partidas o Bragantino ganhou apenas uma, eu entendo que o Santos tem que chegar lá no Cícero de Souza Marques e propor o jogo. Então, você colocar o Álvaro Barreal no seu time, você talvez manter o Mike ali pelo lado direito para você ainda ter uma consistência defensiva, já que do lado esquerdo vai jogar o Souza, que é mais ofensivo, e o Benjamin Roleiser também sendo mantido ali no time, eu gosto da formação. Eu acho que o Santos está equilibrado e principalmente com boas opções ofensivas. É um time que se movimenta bastante. O Álvaro Barreal não guarda posição, o Benjamin Roleiser no jogo contra o São Paulo flutuou bastante no meio de campo. O Guilherme, por mais que tenha a característica de ficar do lado esquerdo, hora ou outra ele ataca o espaço dentro da área. E o Lautaro Dias também é um jogador de muita movimentação, que sem dúvidas,
pode surpreender a defesa do Bragantino, porque Guzmán Rodrigues e Pedro Henrique têm entrosamento, só que os dois laterais acabaram de chegar e talvez eles ainda não estejam no melhor entendimento da equipe do Fernando Seabra. Ô Jordão, a tendência é que o Arão seja relacionado, é isso? O Arão tem treinado normalmente nos últimos dias e pode voltar a ser relacionado depois de um longo período, Jordão? É exatamente isso. Ele treinou com bola a semana inteira, inclusive foi flagrado em alguns registros do Santos Futebol Clube no Flickr, e ele, Marcão, será relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele não alegou dores durante a semana, não teve queixas com relação à sua recuperação, e a expectativa é exatamente essa, de que ele, após mais de 2 meses, retorne à equipe titular. A equipe relacionada. Perfeito, perfeito. O Arão deve ser um dos relacionados para a partida, não começará como titular. O João Schmidt será o titular na volância do Peixe e vai ser um jogo realmente muito interessante. O Bragantino vem de uma série ruim, né, Jordão? O Bragantino tá despencando na tabela do Campeonato Brasileiro, chegou ali a figurar entre os 4, 5 primeiros colocados. Aliás, Jordão, o senhor ficou muito triste ontem, eu tô sentindo o senhor meio abatido. Eu não sei se é porque o senhor não pode estar nesse momento lá em Santos para acompanhar a chegada do Bilal, ou se é por conta da eliminação do São Paulo. Jordão, o senhor ficou muito triste ontem, porque, Jordão, é muita água aqui. Eu moro na Zona Oeste, mas estou próximo aqui da Zona Sul, né, Jordão? E tivemos alagamento aqui na Zona Sul, perto do estádio do Morumbi. Achei que tinha chovido muito quando eu fiquei sabendo que o São Paulo foi eliminado da Libertadores da América. Muito chororô, viu, Jordão? Muito chororô. São Paulo que no agregado perdeu por 3-0 da potente LDU. O senhor ficou muito triste ontem, Jordão? Nossa, Marcão, eu fiquei tão triste que eu não me aguentei, até fui dormir ontem muito mais tarde, Marcão, comemorando com os meus amigos da LDU essa eliminação do São Paulo. Eu só não fiquei mais feliz ontem à noite, Marcão, porque o Flamengo mas foi quase, Marcão, quase que o Flamengo foi eliminado. Aliás, faltou acertei, hein, Jordão? Acertei, hein? Acertei de novo, eu tô bem na Blaze, hein? Tá sem qual é, hein? Eu tô bem lá na Blaze, hein? Eu falei que o Flamengo ia sofrer, mas que passaria, não deu outra. Eu falei que a LDU passaria pelo São Paulo, deu LDU. Falei que o Palmeiras ia sofrer, mas passaria pelo River, deu Palmeiras. Né? Quer que eu fale já o de domingo, Jordão? Pode falar. Empate ou Quero Santos? ver. Empate ou Santos? Eu tô confiante na vitória, mas tem a arbitragem. Você sabe que tem um monte de fator, né, Jordão? É verdade. Nossa zaga normalmente entrega, rapadura. Eu tô confiante na vitória, mas para ser mais cauteloso, para não ter qual é, empate ou Santos, domingo? Dessa vez eu tô sem cautela, Marcão. É Santos. Farei meu palpite lá na Blaze, Santos direto. Santos Futebol Clube vence o jogo contra o Bragantino, Marcão, sem qual é. Eu estou, diferente da semana passada, eu estou muito confiante com relação a essa partida. Inclusive, sobre semana passada, muita gente falou, Marcão, não sei se você viu a escalação do São Paulo ontem, muita gente falou, poxa vida, o Santos ganhou do time C do São Paulo. Engraçado, 7 caras que jogaram na semana passada atuaram ontem, Marcão. Então, parabéns, eu não tinha esse número, hein, Jordão? Eu tava trabalhando no horário do jogo do São Paulo, não tava conseguindo ver com muita atenção. Olha a informação, é verdade isso? 7 jogadores, mas não falaram que o Santos ganhou do time C? É isso que eu falo. O torcedor do Santos, com todo respeito, cara, o torcedor do Santos precisa parar de cair nessas histórias que são contadas aí. Precisa buscar mais informação correta, né? Precisa tomar cuidado onde tá vendo informação. Léo Dias fala sobre fofoca, sobre atores, sobre artistas, tá certo? Não vai buscar informação no Léo Dias que você vai se dar mal. Tem um lugar certo para você ver futebol e tem um lugar certo para você ver sobre a Anitta e sobre a Virgínia. Tá certo? Lá é o Léo Dias. Lá você vê o Léo Dias. Aqui você vê futebol. Então essa conversa que o Santos ganhou do São Paulo C é mentira. Tá comprovado então, né, Jordão? Comprovadíssimo, porque ontem, dos atletas que não jogaram contra o Santos, apenas o Rafael, o Alan Franco, o Rodrigo Nestor e o Pablo Maia atuaram. No mais, todos os outros jogadores que atuaram contra o Santos Futebol Clube foram titulares. Ferreira, o Enzo Dias, Sabino, Bobadilha, Rigoni e entre outros, Marcão. Então, repito, não caiam no conto de que o Santos ganhou do time C do São Paulo Futebol Clube. Tá vendo? Tá vendo? É isso que eu tô falando.
Vamos parar com esse papinho. A vitória do Santos contra o São Paulo foi uma grande vitória. Uma vitória importante, assim como o Santos jogou muito contra o Atlético Mineiro e vai fazer um bom jogo domingo também, tem que estar concentrado. O Santos tem que fazer um bom jogo domingo e quem sabe sair com a vitória lá de Bragança Paulista, na terra da linguiça. Teremos o Bilal Brahimi na terra da linguiça, eu vou falar, esse encontro promete. Agora, Jordão, meu caro Jordão, você falou do Santos que deve ter Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez e do lado esquerdo o garoto Souza, no meio campo João Schmidt, Zé Rafael, Álvaro Barreal e Roleiser, na frente Guilherme Arantes do Nascimento e Lautaro Dias, e o Red Bull Bragantino e a linguiça mecânica, Jordão. Vem com desfalques importantes. O técnico Fernando Seabra para este jogo não contará com Praxedes, Santana, o Eduardo, o Isidro Pita, também o Davi Gomes e o Juninho Capixaba, Marcão. Todos estes estão entregues ao departamento médico, com exceção ao Pita, que tomou o terceiro cartão amarelo. E tem uma lista gigante de pendurados. O Massa Bruta corre o risco de perder algum jogador para a partida da rodada 26, sendo eles o Hurtado, Fabinho, Gabriel, o Guilherme, Guzmán Rodrigues, Nathan Mendes, Matheus Fernandes, John e Palácios. Além do mais, a equipe do Bragantino tem um aproveitamento de 50% jogando em casa, tomou o gol nos últimos 15 jogos que disputou e tem o 8º melhor ataque da competição. Com base nisso, uma provável escalação do Bragantino é uma manutenção da equipe que foi a campo contra o Cruzeiro, com a exceção do Lucas Barbosa, sendo eles Cleiton no gol, Nathan Mendes pela direita, Pedro Henrique e Guzmán Rodrigues como dupla de zaga e o Vanderlan pelo lado esquerdo. Meio de campo com Nátila Quintana, Eric Ramírez, Gabriel, Vinicinho e John para o ataque. Eduardo Sacha, a famosa lei do ex. Tá aí, Jordão. O Vinicinho é um jogador de muita velocidade pelo lado esquerdo. O Nátila Quintana nós já conhecemos. John é o destaque técnico desse time do Red Bull Bragantino. E o Sacha é o fazedor de gols. É um jogador que contra o Santos tem uma estrela muito grande. Eu gosto da zaga do Bragantino, Jordão. Tanto o Pedro Henrique como também o Guzmán Rodrigues são bons jogadores. Os dois laterais do Bragantino não são espetaculares, nem o Nathan Mendes, nem o Vanderlan. É um time regular, Jordão, é um time regular do Bragantino. Eu vejo um confronto bastante equilibrado. Acho que o Santos individualmente tem valores melhores do que o Red Bull Bragantino. O Bragantino coletivamente funcionou muito bem na primeira parte do Brasileiro, caiu no segundo turno o Red Bull Bragantino. Olha, Jordão, vai ser um jogo bom, viu? Vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo bom. Pra mim, Jordão, de verdade, 50-50, viu, Jordão? Não vejo... Acho que passa o Santos, acho que vence o Santos. Mas eu não vejo favoritismo não, viu? Não vejo favoritismo. Talvez o momento coloque o Santos um pouquinho à frente, né? O Santos, Jordão, deve ter até mais torcedor lá do que o Red Bull Bragantino, né? A torcida do Bragantino não é uma grande torcida e com a fase ruim do Bragantino, a torcida tá realmente longe do time nesse momento. Jordão, 52-48 pro Peixão, Jordão. Esperava mais, viu, Marcão? Não vem me dizer que você tá com medo da linguiça mecânica. Não é possível. Não é possível um negócio desse, a gente Marcão. fica preocupado, né, Jordão? A gente fica preocupado. Agora, vou contar um bastidor aqui. Acabou o primeiro tempo no jogo contra o São Paulo. Aí eu coloco a Voltisman, né? Pô, o Jordão com medo do São Paulo, cara, na Vila Belmiro. O Santos amassando o São Paulo. Eu olhei pro Jordão e falei, Jordão, tá de brincadeira, pô. Vamos ganhar esse jogo, Jordão. Pra cima, pô. Vamos pra cima deles, pô. O Jordão tava com medo do São Paulo no intervalo, cara. Bastidor, hein? Do Varanda Futebol. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Bastidor do Varanda. Não, Jordão, eu acho que o Santos vence o Red Bull Bragantino, mas acho de verdade que é um jogo muito equilibrado. Vai ser um jogo difícil. 52-48 pro Peixão. Não tô com medo não, vamos passar o carro neles. Vamos que vamos. Olha, dessa equipe do Bragantino, eu vejo que eles têm um time equilibrado, Marcão. Não tem grandes valores individuais. Eu consigo destacar, por exemplo, o John, que esse sim eu acho que é um destaque como um bom jogador no atual momento do Bragantino. E no mais a gente vê jogadores que são regulares em dado momento da temporada, mas que perdem o brilho em outras situações, como é o caso do Eric Ramírez. O Eric Ramírez, eu sempre achei ele um bom volante, só que o problema é que eu não vejo tanta regularidade no jogador, o que acaba até tirando o próprio brilho do atleta em ser observado por outras equipes. A mesma coisa acontece com o Vinicinho, acontece hora ou outra também com o Vanderlan, até mesmo no Palmeiras. Então eu entendo que o Santos vai enfrentar um time que está em baixa, porém uma equipe que é entrosada.
O Bragantino joga nesse 4-4-1-1 desde que o Fernando Seabra chegou na equipe. E a manutenção desses atletas, visto que o Bragantino raramente perde jogadores no quesito de terceiro amarelo e suspensão dos titulares, é basicamente isso há um bom tempo. Então, no quesito de entrosamento, eu acho que o Bragantino está bem, e o que talvez não esteja legal por parte da equipe seja justamente o quesito da decisão final. Porque o Bragantino deu muito trabalho para o Cruzeiro, deu trabalho para outras equipes, mas não conseguia fazer os gols. Então, eu acho que o Santos enfrenta um time que não vai ser fácil, é verdade. O Bragantino, por mais que esteja em uma fase, ainda assim joga em casa. A gente sabe que sempre existe por parte um favoritismo, entre aspas, da equipe que está jogando sob os seus domínios, só que o Santos tem tudo para vencer, porque nos valores individuais o Santos é melhor e coletivamente o Santos está crescendo. Então eu coloco nesse balanço aí, Marcão, 60-40 para o Alvinegro. 60-40 pro Alvinegro. Jefferson, grande abraço. Bilal vai fazer propaganda da Voltsman. É garoto propaganda da Voltsman, hein? Lucas Silva, narra Bilal neles, Marcão. Vai ser épico. Não, com toda certeza. Teremos o Bilal neles nos gols do Bilal. Ele crava também, o Bilal crava, com toda certeza. Não sei nem quem, mas crava o Bilal. Crava o Bilal. Não, a narração do Bilal vai ser espetacular. O Bilal precisa fazer o gol, né? Esse é o grande ponto, né? Esse é o grande ponto. Agora, brincadeiras à parte, Jordão, tô torcendo pelo Bilal. Acho que vai ser... Quem sabe dar certo, né? Um argelino, o primeiro argelino da história do Santos Futebol Clube, Jordão. Talvez o primeiro argelino da história do futebol brasileiro, hein? Aí é uma análise um pouco mais ampla, Jordão, mas talvez, estamos diante do primeiro argelino, né, que joga no futebol brasileiro. Não me lembro de outro. Bilal Brahimi. Vamos ver, Jordão, vamos ver. Eu tô com a expectativa baixa. Assim como eu estava com a expectativa baixa pro Gustavo Cabadiero, né, que até agora não me surpreendeu, infelizmente. Fez um bom jogo contra o Cruzeiro, depois nada mais. Assim como eu estava com a expectativa baixa pro Lautaro Dias. Esse tem me surpreendido, Jordão. São 2 jogos já, tenho gostado do Lautaro. Mas quando eu não conheço muito o atleta, Jordão, eu prefiro ter uma expectativa baixa e esperar que o jogador me surpreenda. Você espera que o Bilal Brahimi te surpreenda, Jordão? Dentro das 4 linhas, com certeza, Marcão. E que, de fato, ele consiga ser aquele jogador dos highlights que mostraram que ele é um atleta que tem características de cortar para o meio e bater para o gol. Porque no Santos hoje a gente não tem um atleta que chute de fora da área. Eu acho que esse é um grande erro por parte do Santos Futebol Clube, não aproveitar essa valência que muitas vezes tira o 0 do placar. Num jogo complicado, um chute de fora da área, quem sabe você consegue surpreender o goleiro e surpreender a defesa, Marcão. E com relação à minha expectativa ao Bilal Brahimi, olha, é baixa. Seriamente falando, é baixa. Não acho que o Santos fez uma grande contratação, só que para esses jogadores que são apostas, eu sempre coloco o benefício da dúvida. Ele é um jogador jovem ainda, tem os seus 25 anos de idade, não está no bico do corvo, ele pode crescer aqui no futebol brasileiro. E, Marcão, com relação à sua pergunta, se ele é o primeiro argelino da história do futebol brasileiro, não é. Porque o Coritiba, em 2023, tinha um atacante Slimani, argelino que jogou no futebol português, teve passagem na Premier League pelo Leicester, mas no Santos, o Bilal Brahimi é o primeiro argelino e é o segundo francês, visto que ele é nascido francês e naturalizado argelino. Boa, Jordão, boa. Tá aí, portanto, não é o primeiro argelino do futebol brasileiro. Tá voando o nosso Jordão Brahimi.